Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Deu Corinthians em Itaquera, tabu mantido, São Paulo não consegue ganhar lá, agora 18 jogos com 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. Mas olha que coisa, o São Paulo jogou bem. Não tão melhor assim do que o Corinthians, porque teve mais a bola, teve mais finalizações, chegou a dominar o jogo em termos de volume em determinado momento, mas não soube o que fazer com ela. E esse foi o pecado mortal do time de Dorival Júnior. Enquanto que o Corinthians não jogou legal, abusou do chutão, foi um time pobre taticamente, afastado entre os setores, abusando do chutão, mas vejam só, tem um jogador que decide. O São Paulo não tem jogadores que decidem. Até tem. Caleri, que sai aos 24 minutos do primeiro tempo. Luciano, que também já tinha sido substituído quando acontece o segundo gol do Corinthians e depois não tem um jogador para fazer essa diferença, para empatar o jogo. Não tem. E o Luciano acaba, inclusive, tomando um cartão que o suspende para o jogo da volta. E um cartão polêmico, a gente vai falar sobre isso também. O fato é, o Renato Augusto foi a grande diferença, o grande clarão criativo, a grande luz que desce sobre o gramado da Neoquímica Arena para entregar criatividade e genialidade a esse time do Corinthians, que, como eu disse, pobre taticamente. Corinthians, no primeiro tempo, não se encontrou. Talvez até você possa entender que jogou dentro do seu limite, que entregou a bola para o São Paulo e que marcou o São Paulo um pouco à distância, controlando o espaço e não sofreu tanto. Tá bem, é uma forma de analisar, mas o fato é que jogando em casa, em que você precisa construir uma vantagem porque tem o jogo da volta, o Corinthians se submeteu a isso. O São Paulo sim teve a bola no chão, trocou passes e, se tivesse mais competência, poderia ter aberto o placar. A questão é que foram dois chutes no primeiro tempo que chegaram mais próximo do gol do Cássio, um do Michel Araújo, outro do Pablo Maia. Vejam só, a finalização mais precisa que gerou mais perigo foi do Corinthians, de Renato Augusto, a 32 minutos, quando num dos raros momentos ele conseguiu pegar na bola, escapa da marcação do Alisson e dá aquele chute em curva, em que a bola vai rasante, saindo do goleiro, quase beirando o chão, quase raspando a relva, e aí o goleiro faz uma defesa difícil. Ali, o Corinthians tinha chegado numa única vez, porque de resto, o que aconteceu? O São Paulo trocava passes desde a defesa, marcava alto a defesa do Corinthians, que não conseguia sair dali, abusava do chutão de Cássio, Gil, Murilo, buscando o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que a bola nem chegava, porque aí os zagueiros do São Paulo tiravam essa bola, a bola voltava para o São Paulo, que tinha a segunda bola, começava a construir no meio e voltava para o ataque no campo ofensivo. E aí a bola voltava para o Corinthians dava o chutão, o São Paulo voltava construindo por baixo e o meio-campo do Corinthians desapareceu. Acho que o Lucha escalou mal. Na ausência do Matias Rojas, o ideal é que você tivesse ali um volante, ou dois volantes, né? Mas o Renato Augusto para armar o jogo com os dois atacantes. E talvez até se você quisesse um ponta. Mas eu entendo não começar com o ponta. O Adson entra no segundo tempo e muda o jogo. Mas eu entendo você não começar para dar um pouco mais de estrutura tática. O fato é, o Fausto Vera não jogou, sono, dormindo o jogo inteiro. Aliás, não se apresentou em 2023, nem de perto aquele jogador que chegou com o Vitor Pereira no passado. O Juan Oliveira também foi mal, mas na verdade é porque a bola pouco chegou nele. Ela cruzava por cima de tanto chutão que o Corinthians dava. E aí, como eu disse, na rara chance que o Renato Augusto conseguiu pegar na bola, ele ainda criou uma oportunidade. Mas ele estava isolado lá também, a bola não chegava. O Renato é aquele cara que ele estava mais próximo da área, mas ele tem que jogar vindo de frente para o campo adversário, pegando a bola do primeiro volante, muitas vezes até do zagueiro, descobrindo, né, descortinando o campo à sua frente para poder armar o jogo. Esse é o jogo do Renato. O Renato ficou isolado, o Roger Guedes e o Yuri também, setores muito distantes, não teve compactação, pobre taticamente o Corinthians. No primeiro tempo, envolvido por um São Paulo que teve a bola, mas repito, não soube o que fazer com ela. Vai para o segundo tempo, o jogo abre. Por quê?
por conta da entrada do Adson. O Adson entra no lugar do Juan e dá uma correria pelo lado direito do campo. Aí o Corinthians consegue ter, se não uma triangulação, se não uma troca de passes mais efetiva no meio campo, ter um escape mais pelo lado direito. Mas o gol do Corinthians a 2 minutos, ele surge justamente num tabelamento. Maicon, Adson e a bola sobra pro Renato. Maicon, jogo bem regular, tá? Se o Fausto foi mal, o Juan foi mal, no meio de campo o Maicon conseguiu ser um pouco mais do que se espera dele para se aproximar e na criação ofensiva juntamente do Renato Augusto. Sobra pro Renato e aí ele faz aquilo que ele tem de melhor. E aí o Renato, cara, já é um cara identificado, já é um cara amado pela torcida, ele ainda vai comemorando, beija o escudo e solta um eu te amo, carajo, pra torcida. Impressionante. Quanto esse cara se torna cada vez mais ídolo, cada vez mais importante. E o Corinthians ficou muito tempo sem ele, né? Acabou sendo eliminado na Libertadores porque não tinha o Renato Augusto. Porque quando tem, o aproveitamento do Corinthians em campo é completamente diferente. O Corinthians não tem um coletivo que ajuda, mas tem jogadores que decidem. O São Paulo não tem tanto assim. Talvez tenha 2, Luciano e Caleri. O Caleri sai aos 24 minutos machucado. Aí tem que entrar o menino Juan. E o Luciano, quando sai o 2-1, por exemplo, ele já não estava mais em campo. E quando ele toma o cartão, ele se ausenta do próximo jogo. Então faltou um pouco até de inteligência pro Luciano, que é um bom jogador, que tá numa fase interessante, que faz... Fiel, que vitória apertada aí que o Corinthians deu no São Paulo, hein, fiel torcedor? Quase que o Timão empata e até quase que o Timão perde aí. Então tem muita falha defensiva aí. Com o time do Corinthians, né? O time do Corinthians não tá bem encaixado, fiel. O time adversário foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Bahia, foi assim contra inúmeros times. O time do Corinthians não tá encaixado. Não tem uma boa defesa. O adversário chega com facilidade. Não é só a defesa, o meio de campo, enfim, né? Agora com a volta do Renato Augusto, com o Matias Rojas, vai até melhorar um pouco. Tirando o ataque com o Yuri Alberto, aquela enguiça, né? Que a bola chega nele, ele parece um poste. Não sabe finalizar corretamente. É uma má fase, porém, percebemos que ele não tem uma boa qualidade técnica, né? Nem uma boa finalização. Senão, meu amigo, ele já teria feito inúmeros gols aí com a camisa do Corinthians, porque chance tem, sempre tem uma chance, todo jogo tem uma chance pro Yuri Alberto fazer um gol e ele erra, infelizmente, né? E o time do Corinthians não tá bem encaixado aí, principalmente na zaga, o adversário, vimos aí no jogo contra o Bahia praticamente não que o time do Bahia tenha dominado o jogo, mas ele chegava com muita facilidade aí na defesa do Corinthians, né? Assim como o São Paulo também chegou com muita facilidade. E agora com a confirmação aí da nova contratação do Corinthians, que é o zagueiro Lucas Veríssimo, né? Ele que já jogou no Santos, com certeza vai chegar para agregar aí a zaga do Timão, né? Sendo que o Gil não tá fazendo, o Gil não tá jogando muito, não tá jogando bem, né, fiel? Vamos falar a verdade. Assim como as organizadas estão no pé do Gil, de alguns jogadores do Corinthians, ele não vem jogando nada, né? O Murilo é um ótimo zagueiro. O Fábio Santos já tá na hora de se aposentar, né? E o Fagner, ele oscila muito, né, fiel? Ele oscila muito, o Fagner, enfim. Então, o Timão, ele precisa de novos reforços, não somente para a zaga, mas também para as laterais, né? Assim como também um volante defensivo, um volante mais ofensivo também para ajudar o meio de campo. Consequentemente, com um passe bom, né, pro meio de campo, o Renato Augusto e o Matias fazia a transição com os atacantes, né? É isso aí, fiel torcedor corintiano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário. Forte abraço, até o próximo vídeo.